Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis 25. Deixa eu achar algo para... Amém? 25, 19. Essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padan-aram, irmã de Labão, arameu por sua mulher. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E se foi a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido cabeludo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão de campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas. E este comeu e bebeu, e levantou-se, e foi assim. E levantou-se, e se foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, aqui estamos diante de Ti, ó Deus, na Tua presença, e queremos, Senhor, abrir, ó Deus, os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer nesta noite. Eu rogo a Ti, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, no íntimo e no profundo do nosso coração. Desde já, Papai, eu quero repreender do nosso meio tudo aquilo, Senhor, que possa nos impedir de ouvir, ó Deus, a Tua palavra, de ouvir, ó Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. E em nome de Jesus eu quero te pedir, Espírito Santo, vem vivificar em nossos corações a palavra do Senhor nessa noite. Pai, usa-me, ó Deus, como um canal, e fala com a Tua igreja aqui presente, Pai, que não seja o meu querer, que não seja a minha vontade, mas que seja a Tua, Senhor, a prevalecer, e que ao ministrar da Tua palavra, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação de vida, ó Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço, e em nome de Jesus eu te agradeço, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Podeis sentar, amados. Louvado seja Deus. Aleluias. Graças a Deus. A palavra de Deus
nessa noite, fala acerca de Isaque, filho de Abraão. E a palavra do Senhor diz que Isaque, ele tinha 40 anos, quando ele se casou com Rebeca. E a palavra de Deus nos declara que assim como Sara, Rebeca também era estéril. Mas a palavra de Deus vem a nós dizendo que Isaque orou insistentemente ao Senhor em favor da sua esposa, para que Deus lhe abrisse a madre e lhe concedesse filho. E a palavra de Deus fala que Isaque, ele ora, ele clama a Deus. Talvez você diga, ele orou, ele clamou e Deus já respondeu? Não. Houve um período de tempo em que ele teve que depositar toda a fé dele nas mãos de Deus e confiar de que Deus era poderoso para realizar o milagre na vida da esposa dele, que mesmo até aquele momento, ela sendo estéril, dessa forma, não podia conceber. Deus podia mudar a situação de Rebeca. Deus podia mudar aquela situação que aparentemente, para os olhos humanos, era irreversível. Não tinha solução para o homem, mas para Deus, o nosso Deus, Ele pode operar o impossível. Isaque permanece orando e clamando ao Senhor. E a palavra de Deus nos relata que quando ele tinha 60 anos, Deus respondeu a oração de Isaque. E Rebeca, ela engravidou. E quando ela estava gestando, a palavra de Deus fala que havia um conflito no interior dela. Havia algo ali dentro que a incomodava, era como se fosse uma guerra. E ela chega para Deus e ela vai falar com o Senhor. Ela vai indagar de Deus: Senhor, por que isso? Por que está acontecendo desta maneira comigo? Por que esse conflito no meu ventre? E Deus responde a Rebeca. E Deus fala a ela e diz: e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Aqui, de repente, nós olhamos, falamos: nossa, como pode? A primogenitura sempre foi: o mais velho vai receber a primogenitura, e os mais novos servirão os mais velhos, obedecerão. Mas Deus aqui, Ele já chega para Rebeca, antes mesmo que ela desse à luz, e Deus já revela o verdadeiro plano, o verdadeiro projeto dele, para aqueles filhos que estavam no ventre dela, que ainda ela não sabia, ela não tinha concebido, ela não havia olhado ainda para o rostinho daquelas crianças, não tinha nem noção de como eles eram, mas Deus já estava dizendo: dentro de ti há 2 nações, e eis que o menor servirá ao maior. Talvez você esteja aqui nessa noite e você diga: Senhor, eu também sou o menor da minha casa,
Mas o Senhor, nessa noite, Ele quer te dizer que Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele te escolheu para fazer de você uma grande nação. Talvez você diga: eu sou o menor na minha casa, como eu posso conseguir fazer tal coisa? Mas o Senhor está te dizendo: eu te chamei, eu te capacitei e eu te enviei. Aleluias! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que, se cumprindo os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como um vestido cabeludo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. Aqui nós podemos ver que Deus, Ele tem um tempo determinado para tudo na nossa vida. Isaque, ele orou, ele clamou a Deus, ele pediu. Deus, num determinado tempo, no tempo dele, porque não é no meu tempo, não é no teu tempo. Às vezes, de repente, nós oramos a Deus, nós clamamos a Deus, nós pedimos algo a Deus e pensamos, é hoje. E Deus diz, ainda não, porque Deus tem um tempo para preparar todas as coisas. No tempo certo, é na hora certa, porque se o Senhor te conceder aquilo que você está pedindo antes do tempo, não vai ter utilidade na tua vida. Talvez sirva para você como pedra de tropeço, e Deus não dá pedra de tropeço para nenhum dos seus servos. Deus dá o melhor para cada um dos seus ungidos. Talvez você diga, Senhor, está demorando. Eu te pedi, eu te clamei, mas ainda não aconteceu. Mas Deus está falando, espera só mais um pouco, porque eu estou trabalhando em teu favor. Eu estou trabalhando em teu favor. E no momento certo, eu vou te conceder ao desejo do teu coração. Louvado seja o Senhor. E a palavra de Deus fala que um dos filhos nasceu bem peludo, ruivo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. E quando o primeiro nasceu, o segundo nasceu segurando seu calcanhar. E pela atitude desse pobre bebê, que eu creio que não tinha noção, porque, gente, vamos raciocinar, uma criança no ventre tem noção do que é certo e do que é errado? Tem noção de que o que ele está fazendo está querendo tomar o lugar de outro? Não. Mas pelo fato de Jacó ter nascido dessa forma, Jacó recebeu um nome: suplantador, o enganador. E esse moço levou esse rótulo pela vida inteira. Agora imagine a cabeça deste moço. O outro, maravilhoso, lindo, todas as qualidades. Era um caçador, excelente, fantástico. Mas e Jacó? Jacó, ele preferia ficar ali em casa, cuidando das coisas, habitava em tendas. Jacó, talvez pelo seu pai, porque a palavra diz que Isaque ama mais Esaú. Por quê? Porque Esaú caça, e ele gosta de comer as caças que Esaú traz. Mas Jacó,
ele ficou ali, ó, jogadinho, desprezado, ignorado. Porque, amados, não é certo. Um pai nunca deve fazer diferença de um filho para outro. Você deve amar todos de igual maneira. Mas, infelizmente, nessa família, havia uma diferença. O pai amava mais a Esaú. Então, a mãe se apegou a Jacó. A mãe se apegou a Jacó. E Jacó era o quê? O filhinho da mamãe ali. Cozinhava. Era um excelente cozinheiro. Porque eu creio que talvez ele aprendeu com a sua mãe. Ao ver a sua mãe fazendo, ele também aprendeu a cozinhar. E era um excelente cozinheiro. E a palavra de Deus nos relata que num determinado dia, Esaú, ele sai para caçar. E ele volta. E quando ele volta, eu creio que ele ficou o dia inteiro caçando, para cima, para baixo, andando para cá, para lá. E quando ele volta, com aquela fome, ele sente aquele cheiro, sabe? Da comidinha, de um guisado que Jacó está fazendo, está preparando feijão com lentilha. Daí diz que quando se junta esses dois, dá uma coloração marrom, meio avermelhada, e o cheiro é fora do comum. E Esaú chega. E quando Esaú chega, e ele sente aquele cheiro da fome que ele está, ele chega para Jacó e ele diz: viu, me dá um pouco desse guisado que você está fazendo. Só que Jacó diz algo para Esaú. Porque Jacó, eu creio que já que ele não tinha toda a atenção do pai, ele via que Esaú tinha. Esaú iria receber a primogenitura, que é a bênção. Mas era como se ele não valorizasse. Eu não sei se de repente você já parou para observar que tem pessoas que têm tudo de bom, mas ele não sabe dar valor. Para ele aquilo lá tanto faz como fez. E tem outros que não têm absolutamente nada, mas o pouquinho que ele tem, ele valoriza. E ele olha e ele diz: quem me dera se eu tivesse aquilo que fulano tem. E ele não valoriza. E ele diz que é absolutamente nada, que eu iria cuidar, que eu iria zelar por aquilo. E foi o que Jacó fez. Jacó sabia que Esaú não valorizava a primogenitura, mas para Jacó ia fazer uma grande diferença receber a bênção na vida dele. Então ele chega para Esaú e ele fala assim: você me vende a sua primogenitura? Quando ele pede um prato de guisado. Amados, aqui fica um alerta para a gente. Esaú, quando Jacó faz essa proposta para ele: você quer vender o que você tem de mais precioso? Esaú não pensou. Ele não teve noção do que ele estava fazendo. Porque no momento, na mesma hora, ele chega para Jacó e ele diz: eu te dou sim. Porque eu te vendo sim. Porque para que me adianta a primogenitura se eu estiver morto? Queridos, eu quero deixar um alerta. Valorize
o que você tem. Porque Satanás vive sempre querendo fazer barganha. Ele está sempre querendo te enganar. Ele está sempre querendo fazer você achar que o que Deus te deu é pouco. Valorize o que o Senhor tem te dado, o que o Senhor tem te concedido. Agradeça a Deus pelo que Ele tem feito na tua vida. E não não faça como Esaú, que tudo, o coração dele estava na barriga, enchendo a minha barriga. Está bom. Aquilo que Deus tem preparado para mim, tanto faz. Não, amado, não troque a sua bênção, não troque a sua primogenitura por nada. Satanás pode chegar para você e pode te oferecer um caminhão de ouro. Diga: não, muito obrigado, eu fico com a bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor, ela nos enriquece, ela não traz dor em nossa vida. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Mas nós temos que valorizar o que Deus tem para nós. Nós temos que valorizar. Eu sei que tem muita gente, e muitos acham, que Jacó é um usurpador. Mas quando eu medito nessa parte, eu não me encaro Jacó como enganador. Porque Esaú teve a oportunidade de dizer não. Mas ele não valorizou o que ele tinha. E ele desprezou a bênção de Deus. Ele trocou por um prato de guisado. Por isso eu quero te dizer, não troca a tua salvação por nada. Por nada. Porque hoje, nós temos visto aí fora, Satanás, ele tem trabalhado de uma forma desesperadora para tentar tragar os servos do Senhor, para tentar desviar a igreja de Deus da presença do Pai. Mas em nome de Jesus, não troque a sua salvação por nada. Mesmo que você esteja à beira da morte, eu quero te dizer, mantenha-se firme, porque você não vai morrer. O Senhor não vai te deixar morrer. O Senhor vai te sustentar. O Senhor vai te pegar pelas tuas mãos direitas e o Senhor vai dizer: fica, permanece, porque eu te sustento. Eu sou o teu Deus. E a palavra de Deus fala que Esaú vendeu a primogenitura para Jacó. Aqui nessa parte, amados, o que eu digo para você? Que ele não é um usurpador. A palavra de Deus só vai mostrar para a gente que ele é um enganador quando chega a hora que ele se fantasia, que Jacó se fantasia de Esaú. Daí nessa hora, ele enganou o pai dele. Nessa hora ele teve uma atitude errada. Mas ele foi o quê? Receber a bênção da primogenitura, que com certeza Esaú, mesmo tendo vendido para ele, dado a palavra, não iria conceder depois, iria mudar de ideia. Mas Jacó vai e se apresenta diante do seu pai. E o seu pai o abençoa. E depois, chega Esaú e pede: pai, me abençoa. E Isaac fala: filho, eu já abençoei. Então era teu irmão, mas eu achei que era você. E eu o abençoei com a benção da primogenitura.
Isaac chega e fala assim: eu abençoei e eu declarei que todos vocês iriam servi-lo. Talvez Isaac, não sei se ele entendeu, mas naquele momento ele estava cumprindo a vontade de Deus, que já tinha revelado antes, dito antes, anunciado antes para Rebeca, dizendo: o teu filho mais novo vai servir ao filho mais velho. Talvez você diga: e daí? Nessa noite, o que Deus quer para nós é nos alertar. Não troque a bênção do Senhor por um prato de guisado. Valorize o que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. E aonde você for, aonde você estiver, que o Senhor sempre te acompanhe, e que em todo momento da tua vida você possa agradecer a Deus pelo que Ele tem te dado, pelo que Ele tem te concedido, em nome de Jesus. Não menospreze a bênção do Senhor na tua vida, mas valorize tudo que o Senhor te deu. De repente você está aqui e você diz: eu cantava, eu louvava, eu pregava. Volta a louvar, volta a pregar, volta a cantar, amado, em nome de Jesus. Volta a fazer a obra do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus nessa noite quer nos alertar e quer dizer: valoriza o talento que o Senhor te deu, valoriza a bênção que Deus te deu, porque o Senhor tem propósito na tua vida. O Senhor tem propósito na tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Na palavra de Deus, muitas vezes, nós vimos casos do maior, do menor, que foi o líder, e os maiores o serviam. Quando o Senhor chega para Samuel e fala assim: ó Samuel, até quando você vai ficar orando aí por Saul? Chega! Chega! Eu já desisti de Saul. O meu coração não está mais nele. O Senhor chega para Samuel e fala assim: ó, vai lá na casa de Jessé, porque lá tem um que eu vou ungir como rei de Israel. E eu vou te mostrar. Quando Samuel, e de repente Samuel fala assim: ei, mas se eu for lá, se Saul souber, ele vai me matar. Daí o Senhor fala assim: viu, pega um bezerro, leva lá, e você diz que você vai ofertar. E ele vai. E quando ele chega na casa de Jessé, vem os filhos de Jessé passando, e vem o primeiro, e Samuel fala assim: nossa, é esse aí, porque a aparência do moço era maravilhosa. Quando Samuel olha para ele e vê a aparência, Deus chega para Samuel e fala assim: Samuel, para, não é esse aí não. Tu está vendo, Samuel? A aparência, tu está vendo a parte de fora, mas eu vejo o interior. Deus está te dizendo nessa noite que Ele está vendo o teu interior. Ele está vendo o que você pensa. Ele está vendo o que você deseja. Ele está vendo quem você é no íntimo e no profundo.
e passa os 7 filhos de Jessé. E nenhum deles é. Daí Samuel chega assim e fala assim: viu? O nosso Deus não é Deus de engano. Daí ele fala assim: viu? Acabou todos os seus filhos? Daí Jessé fala assim: não, tem um menorzinho, sabe? Está lá no campo cuidando das ovelhas. Amados, cuidar das ovelhas normalmente era função de mulher. Naquela época, nem era de homem. Mas Davi, perante a família dele, ele era tão insignificante que ele cuidava das ovelhas. Era ele que ficava lá no pasto cuidando das ovelhas. Mas eu quero te dizer nessa noite que aquele que ninguém deu valor, que todo mundo olhou e disse: é um 0 à esquerda, é aquele que Deus olhou para dentro dele e viu o coração, e viu que naquele coração tinha um coração que amava a Deus, naquele peito tinha um coração que amava a Deus acima de todas as coisas, que servia ao Senhor Todo-Poderoso. E Deus disse, quando Samuel chega e fala: vai lá e busca e traz ele, porque enquanto ele não chegar, nenhum de nós vamos sentar à mesa. Eles vão buscar. Quando Davi chega, Deus fala para Samuel: é esse Samuel que eu quero ungir rei de Israel. Nessa noite o Senhor está dizendo para você: eu te escolhi, eu te exaltei, eu te coloquei na posição que você está, um decante alamassuriandareba labacheias, porque eu quero te usar, um decante nébias. Eu sou o teu Deus, recante anaias. Quando ninguém olhava para ti, quando ninguém te valorizava, eu te valorizei porque eu sabia o que tinha em teu interior. Aleluias! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Amados, que possamos ficar na presença do Senhor, crendo que o nosso Deus, aquele que nos chamou, Ele é fiel para cumprir em nossas vidas todos os desígnios dEle. Amém?